Pode ser, pode crer, pode amar, podcast. Web Rádio Santo Antônio. Olá, paz e bem! Até a próxima sexta, exibiremos neste horário um podcast especial sobre o Sínodo da Amazônia, que acontece nestes dias em Roma. Eu, Frei Roberto Alves e diversos irmãos que acreditam nesta proposta, conversaremos sobre este tema que deve estar em foco durante estes dias. E aí, vamos amazonizar? Terra-mãe será o altar, no sustento à natureza, em milagres vai-nos dar. Para começar a refletir sobre este encontro, que deve durar 23 dias, reunindo mais de 200 lideranças religiosas, sem falar aqui dos padres, também dos povos indígenas, de leigos, junto ao Papa Francisco, é preciso entender o que é e suas perspectivas. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Primeiramente, o Sínodo é uma assembleia periódica dos bispos, tendo a presidência do Papa. Eles se reúnem para buscar soluções pastorais que tenham aplicação universal. Não diferente desta definição e de outros sínodos que já aconteceram, esta Assembleia Sinodal, convocada pelo Papa Francisco no dia 15 de outubro de 2017, quer encontrar novos caminhos para a evangelização daquela porção do povo de Deus, sobretudo dos indígenas, muitas vezes esquecidos e sem perspectiva de um futuro sereno, mas também por causa da crise da floresta amazônica, pulmão de importância fundamental para o nosso planeta. Nesta proposta, Monsenhor Raimundo Posidônio Carreira da Mata, mais conhecido como Monsenhor Cid, pároco, professor de História da Igreja na Faculdade Católica de Belém, coordenador das pastorais sociais da Arquidiocese de Belém e participante do REPAM, Rede Pan-Amazônica, e sem contar, presente no Sínodo, tem unido seu trabalho à proposta desse evento significativo na história da Igreja. O Sínodo é uma reunião de bispos convocados pelo Papa Francisco para discutir e debater o problema da Amazônia. A palavra Sínodo significa caminhar juntos. E o Papa, ao convocar o Sínodo para a Amazônia, ele deseja que os bispos da Amazônia escutem o povo da Amazônia, como ele mesmo dizia, para escutar ali a voz de Deus. Este período de escuta já foi realizado desde o início deste ano até aqui. Agora, os bispos irão se reunir aqui em Roma, no Vaticano, mais propriamente, junto com o Papa e mais vários bispos do mundo inteiro, inclusive os daqui da Cúria Romana, com a ajuda de diversos especialistas em diversas áreas da teologia, das ciências humanas, para ver aquilo que é melhor para a Igreja, para os novos caminhos da Igreja e, ao mesmo tempo, para tratar das questões ambientais. É canção que constrói tempos novos. Nossa vida e missão neste chão. Nossa vida e missão neste chão. O Sínodo, que tem como tema central Amazônia, novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral, quer falar de um tema que é preocupante para os povos nativos, o mundo e o Papa Francisco.
O mesmo, durante sua viagem ao Brasil em julho de 2013, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, manifestou seu carinho e pediu atenção para esta região que a cada dia sofre pela destruição do homem. O mesmo chegou ainda a citar a floresta na encíclica social Laudato Si e em suas viagens apostólicas ao Peru e à Bolívia. Sem falar aqui nas audiências gerais e nos encontros com os povos da Amazônia. Com esta assembleia, a Igreja vem retomar uma frase famosa de Paulo VI. Cristo aponta para a Amazônia. E essa preocupação da Igreja com a Amazônia é narrada pelo terceiro franciscano de Belém do Pará, Francisco José, que também é membro das pastorais sociais. A Igreja está preocupada com a Amazônia porque sente a necessidade de encontrar novos caminhos de evangelização para estas terras da América Latina. E também reconhece a necessidade de se viver uma ecologia integral. Então, de fato, o Sínodo para a Amazônia, ele é uma grande escuta, um processo lento, mas muito cuidadoso, onde se reconhece que tudo está interligado. Portanto, a presença da Igreja na Amazônia, com os missionários, com os cristãos, ela gerou muitos batizados, não necessariamente convertidos, porque o processo de conversão ele é para a vida toda e necessita de um verdadeiro encontro com Jesus. O Cristo anunciado pelos missionários na Amazônia muitas vezes foi acompanhado do processo colonial e até hoje nós estamos colhendo esses frutos não muito bons deste processo. E a Igreja reconhece isso. Com o Concílio Vaticano II, novos ares do Espírito Santo foram preenchidos na Igreja, foram acolhidos. Portanto, a enculturação é um elemento muito presente na busca de novos caminhos. Ou seja, conhecer o sagrado vivido pelos povos da Amazônia. Para a irmã Francinete Galvão Noronha, da etnia Tuiuca, catequista franciscana, que atualmente exerce uma missão no Vicariato Apostólico de Pando, em Ribeirão, na Bolívia, e está participando do Sínodo como auditora, a Igreja é como uma mãe ao se preocupar com a Amazônia. Eu vejo que a Igreja se preocupa com a Amazônia como uma mãe que se preocupa com seus filhos, porque na Amazônia que compõe 9 países, lá vive povos de culturas diferentes que têm seu modo de viver. Tem lugares que são assistidos pela Igreja e outros não. E tem povos que estão sendo ameaçados, explorados. E a Igreja quer ser voz profética, onde os esquecidos que vivem em terras longínquas da Amazônia querem ser vistos e reconhecidos que pertencem a uma igreja chamada Igreja Católica Apostólica Romana. O Sínodo deseja conhecer a riqueza do bioma, os saberes e a diversidade dos povos da Amazônia. Deseja reconhecer as lutas e resistências dos povos da Amazônia. Quer conviver com a Amazônia, com o modo de ser de seus povos, e defender a este território, seu bioma e seus povos ameaçados em seus territórios. Segundo Monsenhor Cid, temas diversos da realidade local estarão na pauta do encontro. As pautas do Sínodo estão no Instrumentum Laboris. O Instrumentum Laboris foi o documento preparado a partir dos relatórios da chamada escuta, né? Foi um grande movimento que a Igreja realizou em toda a Pan-Amazônia, com a ajuda da Rede Eclesial Pan-Amazônica, com apoio do CELAM, da CNBB, da Comissão Especial para a Amazônia. Muita coisa foi dita neste período, neste processo de escuta. Um relatório de mais de 500 páginas sobre diversos aspectos da vida da Igreja e também de toda a Amazônia. O documento de trabalho ele ficou dividido exatamente
em 3 partes, chamada Voz da Amazônia, uma espécie de análise da realidade a partir de questões importantes como o território, o tempo, o diálogo, a vida, né, do nosso povo. A segunda parte se trata da chamada Ecologia Integral, também, na verdade, uma grande análise da nossa realidade a respeito de todos os problemas da Amazônia, problemas ambientais, problema das migrações, problema do mundo urbano, várias questões ali colocadas para ajudar os bispos a se posicionarem também em relação a isto. E a terceira parte, ou terceira pauta, é exatamente a igreja profética, missionária, evangelizadora nesta Amazônia. Então são mais ou menos questões que envolvem, às vezes, as dificuldades que a igreja tem para corresponder aos grandes apelos que vêm do nosso povo, e nesse sentido também já propõe ali algumas questões que vieram desses relatórios de escuta. Então as pautas, elas são amplas, são às vezes complexas, tem questões muito delicadas, mas os bispos é que vão, né, ouvindo todas essas questões, lendo, analisando, rezando sobre elas, irão dizer o que é melhor para a caminhada da igreja aqui na Amazônia. Nossa será a mesa, terra-mãe será o altar. Dentre as várias temáticas que serão estudadas e aprofundadas no processo sinodal, está em pauta o rosto dos povos da Amazônia, que representam uma rica diversidade sociocultural nesta realidade em que, dadas as proporções geográficas, é uma região gigantesca, onde vivem povos e culturas diferentes que ocupam a região com modos de vida distintos. Irmã Clarice Berrer, irmã catequista franciscana, trabalha na missão Trifronteira, que fica situada na fronteira entre os países Peru, Bolívia e Brasil. Em meio às lutas enfrentadas dia a dia por esta religiosa, em especial com a questão migratória, a palavra do momento é gratidão. Eu quero confirmar que representa grandes expectativas, grandes esperanças, muita gratidão, porque a igreja finalmente se direciona cada vez mais aos menos atendidos, aos menos favorecidos e aos mais filhos de Deus, que correspondem com o projeto que ele traçou. E nesses últimos tempos, através da Repam também, nós estamos ajudando, atuando na coordenação dos 8 eixos de fronteira. Aqui é um eixo, né? Então nós estamos na articulação e na coordenação desse eixo, como igreja, e foi realmente a partir da visita do Papa, Papa Francisco, que tudo isso floresceu aqui no Peru, e do Peru para toda a região amazônica e para todo o mundo e para a humanidade. Então, através desta movimentação muito bonita, dinâmica, processual, sentimos que o povo está assim muito grato, está muito feliz, está muito mais sentindo-se parte da igreja, parte de vida cada vez mais cristã, através desse valor, desta atenção que a igreja está oferecendo. E no ano passado nós fizemos na Assembleia da Paróquia todo um trabalho para elaborar o documento, instrumento, né? Labores. Foi muito bonito e de lá para cá sempre vamos acentuando o envolvimento, a inserção, a integração das pessoas cristãs nessa expectativa do sínodo. Para nós aqui na região, na fronteira principalmente, todo o valor que o Papa, todo o pronunciamento que o Papa faz, tudo aquilo que a igreja hoje está mostrando de atenção ao povo amazônico, da Pan-Amazônica, é muito importante. Dá até para dizer que é uma injeção, que é uma distensão bonita dentro do povo de Deus, né?
Os apelos de Deus pela vida, vem na voz de Jesus que convida ao convívio na diversidade. Amanhã somos convidados a refletir em mais um podcast sobre a visão de Francisco para com a criação. Somos igreja, somos Amazônia. Bomedipi na inoayete. Bomedipi na inoayete. Metepe mambo, metepe mambo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Iluminai com a vossa graça a igreja que está na Amazônia. Ajudai-nos a preparar com alegria, fé e esperança o Sínodo Pan-Amazônico. Amazônia, novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. Abençoai nossa mente e o coração. Para acolhermos o que vosso Espírito diz à igreja na Amazônia. Suscitai discípulas e discípulos missionários. Que, pela palavra e o testemunho de vida, anunciam o Evangelho aos povos da Amazônia e assumam a defesa da terra, das florestas e dos rios da região. Contra a destruição, poluição e morte. Nossa Senhora de Nazaré, Rainha da Amazônia, intercedei por nós. Para que nunca nos faltem coragem e paixão. Lado a lado com o vosso Filho Jesus. Amém. 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 Amém.